1 Reis, capítulo 19. Amém? Reis fica depois Samuel. Depois de 2 Samuel. 1 Reis, capítulo 19. Diz assim, presta bem atenção. Diz assim, irmãos. 1 Reis, capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me façam os deuses, a outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. Ele se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e impediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre a brasa, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantando-se, Elias, comeu e bebeu, com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os altares e mataram os profetas à espada. E eu fiquei só, e busco a minha vida para me atirarem. E ele disse: sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois de um vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu-se com seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso, já mudou o superlativo já, em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu concerto, derribaram os teus altares e mataram todos os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem um Jezrael sobre a Síria, também Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser o que escapar de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Aleluia! Glória a Deus! Eu já li muitos livros sobre esse tema, muitas coisas, e tanto é que hoje talvez seja a primeira vez que eu nunca li e nem trouxe esboço para trazer a palavra. Então, como eu disse, presta bem atenção nessa palavra. O que eu li aqui para os irmãos sobre o relato da vida de Elias é a parte mais terrível que ele passou na carreira dele de profeta. Foi um momento assim que poderia talvez ser esquecido e arrancado da vida de Elias. Antes desse texto aqui que eu li para vocês, e depois que eu vou mostrar para vocês o que acontece, porque se há hoje em dia muitos Elias, antes desse texto estar relatado aqui, a Bíblia nos mostra que nos capítulos anteriores, a partir do capítulo 17 em especial, que Elias simplesmente era um homem sem fobia, era um homem sem assombro, ele não tinha medo de enfrentar as circunstâncias que ele enfrentou na época dele. Não tinha quase nada que abalava aquele homem para acontecer isso. Então parece algo inexplicável, e fica a pergunta aqui de início: o que acontece com as pessoas que têm coragem, que a gente encontra na obra, no ministério? O que tem se sucedido com as pessoas que são levantadas por Deus para exercer um ministério e tem de Deus a confiança para desafiar as forças malignas? Levando um pouco da introdução da história, Eliseu pegou aqui o período que o reinado de Acabe
se iniciou. E Acabe, como diz as Escrituras, fez tudo pior do que todos os seus antecessores no reinado. Aqui ele pega talvez o pior reino da história de Israel. Não tem reino em toda a Bíblia da história de Israel que foi tão ruim, tão perverso, tão mal quanto o de Acabe. Pode até se assemelhar, mas não teve como ser pior do que o de Acabe. E nesse período que Acabe herda o reinado do seu pai, homem que depois venceu depois de um golpe de estado de um outro rei, que derrubou o outro, ele assume, ele não era da descendência de Davi. O pai dele foi o fundador de Samaria. E em Samaria Acabe estabelece a capital do seu reino do norte, pois Israel já estava dividido. E ele, como toda desgraça pouca é bobagem, ele faz pior do que o seu pai. Além de ser idólatra, gostar de um catimbó, ele vai casar com uma mulher chamada Jezabel, arquetípica, preparada para o futuro do Novo Testamento, como exemplo daquilo que Jesus Cristo mais execra, mais que é distante do povo dele, do ministério dele, ou do que ele deseja de uma pessoa. Essa imagem de Jezabel chega até o Apocalipse, como referência de tudo aquilo que Cristo não quer no ser humano. Ele casa com Jezabel. Jezabel é filha de um homem chamado Etbaal, rei dos Sidônios. Et, que era o nome dele. Baal significava o fato dele ser sacerdote de Baal. Ela era da Fenícia. E Jezabel era filha dele. E Jezabel era sacerdotisa da deusa Aserá. Baal era o deus da fertilidade. Aserá era filha de Baal também, deusa da fertilidade. E Acabe casa com ela. E Jezabel, a gente vê nas escrituras que ela tinha uma terrível compatibilidade de pessoas que tinham opinião diferente a ela. Ela já chegando, ela tinha um temperamento muito forte. Ela era bem incisiva naquilo que ela queria, era determinada. Depois que ela se casou com Acabe, de certa forma o povo ainda estava naquele sincretismo, adora Deus, adora o diabo, adora aquilo lá, mas Deus ainda estava no negócio. Depois que Acabe se casa com ela já não aceita nem um pedaço que seja destinado para Deus. Ela no começo estabelece, o Estado de Israel agora já não é mais um Estado cristão, agora vai se tornar um Estado pagão. No começo ela até aceitou que aquele que quisesse ter a sua opinião contrária dela continuasse, só que depois o negócio tomou outro vulto, porque ela tinha outra intenção. Além agora dela não gostar do culto a Deus, ela começa a perseguir todas aquelas pessoas que fossem contrárias ao Deus dela, porque ela era muito fanática, ela era muito devota à deusa dela e a deuses dos pais dela e da nação dela, e ela começa a promover um genocídio. O genocídio é quando você mata todo um grupo de pessoas, determinado de pessoas, e tenta exterminar. Ela foi como Adolf Hitler tentou exterminar os judeus, os ciganos, os negros. Ela tentou exterminar todas as pessoas que prestavam culto a Deus, a começar pelos profetas. E Acabe, que era o rei? Acabe é o protótipo de um homem bobão, filho de mamãe, que infelizmente soube aproveitar o lado ruim de Jezabel. Como ele era frouxo, acovardado, ele aproveitou esse lado da Jezabel, de mandão, autoritário. E como Jezabel era mandona, autoritário, se prevaleceu do outro lado ruim de Acabe, do lado medroso, onde ela poderia se prevalecer daquilo para tomar as rédeas na mão dela, mesmo não sendo ela a personalidade e a autoridade principal do Estado. Nisso Deus levanta Elias e fala para Elias, vá até Acabe e fala para Acabe tudo aquilo que eu disser. Elias até então na Bíblia é apresentado como nada. A palavra diz que ele era tisbita dos moradores de Gileade. A Bíblia não dá nem a sua árvore genealógica. Do nada surge Elias no capítulo 17. E Elias, como homem simples, homem pobre, onde a Bíblia não se preocupa nem em relatar a sua origem, o que ele era, de quem ele era filho, um homem simples, que era profeta, exercia o ofício de profeta, entra dentro do reinado, dentro do palácio, do planalto, seja lá o que for, dentro da Casa Branca, com toda a coragem que ele tinha, e simplesmente ele aponta o dedo para a cara do rei. E fala, assim diz o Senhor, Deus do Exército. E essa é uma atitude de muita coragem, porque para você ter acesso ao rei, até a esposa dele, para entrar diante do rei, ele tinha que apontar um cetro para a pessoa ter autonomia de falar com ele. Era permitido falar com o rei só se ele lhe desse a permissão de falar com ele. Isso vocês podem ver que no livro de Ruth, Amã pagou o pato por causa disso, que no ápice do desespero, quando ele soube que a Ruth era judia, ele saiu entrando e por causa daquilo ele morreu. Então não é uma coisa assim. Você
teria que ter coragem para fazer uma coisa daquela. E Elias tinha coragem de fazer uma coisa daquela. Apontou o dedo para a cara do rei sem ser convidado, entrou dentro da Casa Branca, do Planalto e falou: a não ser mediante a minha palavra, não vai chover mais em Israel, a não ser que eu fale. Aleluia. Desafia o rei, desafia a lei, desafia o sistema político. É muita coragem, é muita valentia para fazer isso. E, desculpe o termo, dá um chute nas partes baixas de Baal. Porque se ele falou que não vai chover, ele estava confrontando a deidade mais famosa daquela época. Baal estava no topo, estava na elite. Porque ele era uma das divindades mais famosas que existia no mundo. E a filha dele, a Será, também. E ele era Deus da fertilidade. É o Deus da chuva. E entra um profeta de Deus e fala: não vai chover. Além dele desafiar o rei, o sistema político, ele agora desafia a deidade que toda a nação veio acreditar através de Jezabel. Ele botou abaixo aquela deidade. E depois dele ter desafiado, eu não sei, acho que Acabe deve ter ficado estático e ficou parado, ou talvez não deu crédito, falou: é só um mendigo, é só uma pessoa que não dá nada. E ele saiu tranquilamente do palácio. Talvez ele não estivesse dando crédito para aquilo que ele tivesse falado, até depois ele tomar consciência daquilo que haveria. E foi muita coragem também da parte dele se afirmar aquilo, porque ele estava vivenciando um período de um reinado corrupto, ruim. Acabe e Jezabel foi uma união perfeita de abuso de poder, falta de consideração pelas pessoas. Tanto é que, como a seca e a fome começou a assolar Israel, ele sai preocupado com os cavalos, que é as mulas dele, e fala com Obadia: vamos sair por aí para ver se a gente acha água, para a gente alimentar e dar comida para os cavalos, para a gente não ficar privado dos animais. E o povo que se dane. Ele não estava preocupado com o povo. A vida humana para Acabe naquela época não valia nada. Então seria muito fácil ele só apontar o dedo e mandar matar Elias. Só que Elias confiou na palavra de Deus. A palavra de Deus não disse que ele ia morrer. E ele confiou naquilo e foi lá e entrou. E depois que ele saiu, estava para vir uma seca. Porque naquele período toda a população mundial era dependente da chuva. Falta de água era falta de plantação. E falta de plantação era falta de comida. Naquela época não tinha indústria para fazer massa, para fazer pizza, alguma coisa alternativa não. Se não tivesse chuva, o povo passava fome. Tinha que ter chuva. Então aquilo também atinge ele. E Deus simplesmente fala para ele o seguinte: vai agora ao ribeiro de Querite, porque ali eu tenho ordenado aos corvos para te alimentarem. Uma coisa que foge à lógica, que não tem lógica, que não tem sentido. Um animal recebeu uma ordem, apesar da ciência falar que os corvos são os animais dos pássaros que têm uma inteligência talvez acima da média dos pássaros. Só que era uma coisa muito improvável, aquela coisa sincronizada, os animais levar pão, levar carne para Acabe de manhã e à noite para ele se alimentar e beber daquele ribeiro. Era algo que fugia os padrões, mas mesmo assim ele foi e acreditou que Deus ia sustentar ele daquilo. Até então, Elias não acreditava em nada do que Deus falasse para ele. Depois a fonte do rio secou. E ele sempre ficou à disposição do que Deus falaria para ele: Senhor, eu estou aqui. Agora você vai a Sarepta, porque ali eu ordenei uma viúva que te alimente. E interessante que viúva naquela época era sinônimo de pobreza. Viúva naquela época não tinha renda. Assistência social naquela época não existia. Estava totalmente em déficit nos países daquela época. Ou você produzia para você comer, o problema era teu. Não tinha esse negócio de aposentadoria não, esse negócio de seguro-desemprego, assistência social e coisa e tal. Se o marido morrer, não tinha isso não. Então viúva naquele período era sinônimo de pobreza extrema. E ele acreditou que através de uma viúva ele seria alimentado. Uma viúva que ia morar na casa dela e que não ia faltar a farinha na panela dela e o azeite na botija dela. E ficou 3 anos sendo alimentado na pobreza. O interessante de tudo é que Sarepta era uma cidade que fazia parte de Sidom. E Sidom era o país de origem de Jezabel. Ele não questiona nada. É muita coragem de um homem, Deus chegar para Elias e falar: agora você vai se esconder em Sidom. Agora você vai se esconder na terra do seu pior inimigo hoje, do seu maior algoz, que é Jezabel. E ele com coragem vai lá. Deus, conhecendo a psicologia do homem, sabia que Acabe jamais imaginaria que ele tivesse a tal audácia ou coragem de se esconder no país da mulher dele. E foi o que começou
causa todo o problema. E ele foi para lá, para Sarepta. E continuando todo o problema, nada parece que abalava Elias, o filho da mulher vai morrer. A única expectativa que a mulher tinha de renda futura para ter uma velhice era o filho dela, que ia construir pelas forças dos seus braços, comida, alimento, um negócio para ela ser sustentada, ter uma velhice digna, e fora o amor de mãe. O filho da mulher vai morrer. Agora, depois de ter que lidar com todo o sistema, com tudo que passou, Elias agora tem que lidar com a morte. Porque a mulher foi cobrar para ele: o que eu fiz para você? Para você vir trazer às claras o meu pecado, a minha iniquidade, para agora meu filho morrer. E ele pega o filho dela, leva para o quarto e fala: Senhor, eu aceito. Senhor, traz a alma desse garoto de volta. E o garoto simplesmente ressuscita. Aleluia. Glória a Deus. Depois de passado quase 3 anos, a fome, a desgraça em toda a população mundial, que não foi só Israel, Deus manda Acabe agora, Elias agora voltar para onde ele falou: Elias agora volta para Acabe, porque eu vou trazer chuva à terra. E quando ele foi se encontrar com Obadias, quando se encontrou para ele, no ápice do desespero, falou: Senhor, você, eu não sei onde você estava, não tem um reino na terra, onde Acabe me mandou procurar você, a juramentava o reino, se você não estava lá, você se tornou o inimigo público número 1 do Estado de Israel, você está sendo marcado que Bin Laden. Ele fala: vai lá porque o rei fala que ele quer para ele vir falar comigo. Olha, eu não vou, porque senão vai que o Espírito Santo te leva e Acabe vai me matar. Eu não vou, para você ver como é que as pessoas chamam de Acabe. Elias não estava lidando com qualquer um, não. Apesar desse lado frouxo dele, ele gostava de mandar matar também. E Acabe vai me mandar matar. Vai lá, porque assim diz o Senhor, que hoje estarei com ele falando na cara dele. Acabe foi lá, se encontrou com ele e falou: és tu o perturbador de Israel? Parece até que Elias agora, ia tremer, porque ele cultivou muito ódio, porque ele foi associado àquele todo problema que estava acontecendo. Ele falava: eu não, mas é teu pai, você. Você viu como é que ele não mantinha a coragem dele de falar: é teu pai, você que for seguir a Baal, for seguir a Baalins, que estão trazendo esse malefício. Aí vai cortar o papo, vai chamar o povo. Agora Acabe de rei virou garoto de recado de Elias. E Elias foi mandar seus servos e falou para ele: chama a marinha, chama o exército, chama a aeronáutica, chama a polícia, chama o senado, chama a câmara, chama os empresários, chama os mendigos, viciados, traficantes, os pai honestos, as mães honestas, os bebês, chama todo mundo e traz todo mundo para o Monte Carmelo, que hoje o negócio vai ficar estreito. Aleluia. E Acabe mandou chamar todo mundo. Era muita coragem que ele tinha. E depois que o povo chegou lá no Monte Carmelo, ele tinha que enfrentar quase pouco mais de 3 milhões de pessoas. E não sabia se era de Deus, não sabia se era de Baal, e que valeria aquilo que se parecesse melhor. Mas Elias tinha uma convicção no seu coração. Aleluia. Mesmo que essa multidão esteja contra mim, eu em Deus sou. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. E ele chega para os profetas de Baal, os convidados principais, para se sentar no camarote, e fala: olha só, vamos fazer o seguinte: o Deus que responder aqui em cima desse altar com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Vocês topam? Eu topo. Muita coragem, porque eles já estavam orando, pedindo a Baal já há 3 anos para trazer chuva, e não trouxe. Mas para não ficar mal com o povo, então eles decidiram: não, vamos entrar nessa jogada aí para a gente não ficar mal. Mas ele não sabia o que aguardava ele. E eles oraram, se feriam, se martirizavam, fizeram Baal, fizeram a dança da chuva, a dança do vento, dançaram, pularam por cima do fogo, se cortavam todos, se rasgaram e coisa e tal. E Elias começa a debochar depois, quando chega mais ou menos 3 horas da tarde. Olha, deve ter sido que viajou, grita mais alto, de repente ele não está escutando. Depois que passou tanto tempo, Elias parece que se aborreceu e falou: para, chega, abre aqui. Glória a Deus. Joga água, joga mais água, joga mais água. E a aposta era que Deus tinha que responder com fogo, e que apaga o fogo e a água. Joga mais água. Ele mandou jogar mais água ainda no altar que ele tinha preparado. E ele fez uma oração e falou: Senhor, para esse povo ver que aleluia. O Senhor é Deus, glória a Deus, desce fogo agora. O altar que o fogo que Deus desceu do céu, além de ter queimado tudo que estava ali, queimou até a água. Aleluia. E o povo, claro, falou: só o Senhor é Deus. Ele conseguiu convidar toda a nação, todo o sistema
sistema político do país. Senhor, todo o sistema político do país foi convertido a Deus, estava todo mundo agora na mão dele, ele se tornou a autoridade. A palavra dele foi o seguinte: pega todos os profetas de Baal, desce todo mundo no vale de Quizon, porque agora ele... Oh, aleluia! Glória a Deus! E o cabra era macho mesmo, ele com a mão dele desceu os 850 profetas de Baal e matou todo mundo. Aquele era os tempos do Antigo Testamento, que o Novo Testamento, graças a Deus, não tem mais nada a ver com isso. Matar todo mundo olhando nos olhos. Pá, com a faca. Sei lá se tinha pistola, se tinha faca, só sei que ele matou todo mundo, fez uma chacina. Matou todo mundo, não tem nem chance de conversão. Matou geral, passou o céu. E falou para Acabe: vai porque vai vir grande chuva. Só que Acabe foi para Jezabel. E por que Jezabel não foi para o encontro? Devia estar com algum medo, não sei porque ela não foi lá para o Monte Carmelo. E Acabe falou: olha, outrora você mandou matar os profetas do Senhor. Agora eu tiro o sol pela culatra, ele me amarra essa casa. Porque Elias matou todos aqueles profetas que dormiam aqui na nossa vida. Aí Jezabel, né? Deve ter pegado aquele saião dela e rodou a baiana e chamou o mensageiro. E falou: assim me faz, fala para ele o seguinte, que assim me faça os Deus outro tanto, que se amanhã, a esta hora, eu não fizer a mesma coisa que ele fez com meus profetas com ele. Levando-se em conta que outrora Jezabel era uma autoridade muito forte, só que aquele poder de palavra dela, de influência no povo, acabou. Quem Elias apontasse o dedo, se Elias quisesse naquela hora lá no Monte Carmelo, ele falasse: eu quero matar Acabe, eu quero me constituir rei. Se ele quisesse fazer aquilo, ele faria. Se ele quisesse matar Jezabel, ele mataria. Então, a força de influência de Jezabel acabou. Ela não tinha mais voz ativa. Quem mandava agora, quem ditava as cartas, era o servo de Deus. Aleluia! Seria Deus. Até a notícia chegar para Elias. Um problema que, de fato, muito menor, depois de tudo que ele passou, ele simplesmente fugiu e correu. Aí ele corre mais ou menos aproximadamente, somando tudo para resumir, quase 1000 quilômetros. É como se ele tivesse andado daqui até Curitiba, quase ou mais um pouco, andando. Correu, levantou fuga. E depois, quando ele chegou no meio do caminho, ele falou: Senhor, acabou, não quero mais, eu vou morrer. Agora eu quero entrar no que eu queria levantar em questão. O que leva uma pessoa que não tem fobia, não tem medo e tem coragem para exercer tanta coisa a chegar a esse tal estágio? Quando ele exerceu tudo aquilo, ele, depois de ter passado 3 anos naquela dificuldade, por de fato ser desagradável, mora na casa dos outros, vai para ali, vai para acolá, levanta a sua adrenalina, porque não vai dizer que todo mundo tem essa coragem 100%, mas simplesmente ele não deixava o medo tomar conta daquilo que ele tinha que exercer por Deus, de Deus, não deixava o medo tomar conta daquilo do qual ele tinha fé em Deus, que extraria o retorno. Enfrentou tudo aquilo, mas infelizmente ele se acovardou num problema muito menor. Infelizmente, se fosse uma semana antes que Jezabel tivesse falado aquilo, talvez ele tivesse palitado os dentes e saído andando. Talvez ele tivesse ido lá e tivesse dado uns 3 tapas na cara dela. Mas o problema é que a gente vê pelo texto que ele tinha um projeto no coração dele. Um dia isso tudo vai acabar. Um dia isso tudo vai passar e eu vou descansar. Eu vou voltar para Gileade, que hoje fica na Jordânia, que tem umas montanhas muito bonitas, uns vales belos. Ele pensou que aquilo, depois que se terminasse, depois que a chuva veio, acabou todo o problema, ele ia tirar férias. Ele ia descansar permanentemente. E eles foram felizes para sempre. E eles se amaram felizes. Como diz os livros, como os filmes colocam na nossa cabeça, como a igreja coloca na nossa cabeça. E aqui nessa bagaça desse mundo, você não tem que ter nenhuma prova, você não tem que ter nenhuma tribulação. Depois de ter enfrentado toda a prova e toda a tribulação, que foi muito pior do que Jezabel aqui nessa situação, essa circunstância, ele se desestabilizou, tirou toda a armadura de guerra. Ele quis férias, ele quis descanso, porque não tem ninguém que seja tão valente, irmãos, eu digo isso por experiência própria,
que passe tanta prova, seja tão confiante, tenha tanta fé e que queira acreditar que nessa terra vai ficar o tempo todo tendo um período de descanso, um período de luta, descanso e depois luta, seja a menor proporção ou de maior proporção, é um inferno. Ninguém quer acreditar que uma hora isso vai acabar. Mas como diz aquele louvor, estamos em tempo de guerra. Aleluia. O problema de Elias foi querer canalizar na mente e no coração dele aquilo que de fato nunca vai acontecer enquanto o homem estiver morando aqui na terra. Ele simplesmente ia ter um descanso. Ele ia simplesmente ter um refrigério da alma. Mas os problemas não vão acabar. Não adianta se iludir, achar que essas férias é permanente. Depois que tudo que aconteceu, Deus ainda tenta tratar com ele, dar comida para ele. Deus faz todo um tratamento psicológico que até a ciência faz hoje com o homem. Dá remédio, Deus vai lá e dá comida para ele. Dá palavra de ânimo, o que tu faz aqui, aquele sentido tipo, por que você está aqui? Depois que ele falou a palavra de ânimo, Deus ainda faz um tratamento espiritual para ele. Ele sai para fora da caverna e vê. Deus faz uma tempestade de um vento que chega a despedaçar até os montes. Coisa de filme japonês, de mangá. Destruir árvores, arrancar. Depois Deus causa um terremoto na terra. Depois do terremoto, Deus lança fogo no meio da montanha que lambeia quase tudo, para mostrar que ele estava muito acima de qualquer problema humano. Que dirá de Deus. Aleluia. Mas infelizmente, aquela ânsia de descanso se alojou e se aloja no homem de tal ponto que não teve mais jeito. É um momento terrível na fase do homem que quando a palavra não dá mais jeito. Que onde tudo que a pessoa saiba aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse, o que você sabe, Elias? Eu esqueci. Tudo que você profetizou, tudo que você falou, esqueci. E tudo que você viu, eu fiz o corvo te alimentar, você ressuscitou a vida. Mas já passou. Ele só recebeu um descanso temporário, irmãos. Hoje em dia, a gente vê na igreja pessoas que oram pelo parente, pelo ente querido a vida inteira. Aí consegue, depois de anos de luta, de escassez, de problema, de confiar em Deus, de ter aquela fé que só sobressaía sobre o medo dela interior. Mas ela pegava o medo e tentava espremer com a fé, com a coragem que Deus dá. Só que felizmente consegue um refrigério, consegue um descanso. Aí a pessoa se desestabiliza totalmente. E como eu disse, quer trazer para esse mundo aqui, para essa bagaça, mediante a toda essa desgraça que acontece incontrolavelmente, por permissão de Deus também, de fato, obviamente, achar que vai ter o final feliz, que isso aqui é conto de fada, e eles foram felizes para sempre. Não é. Não adianta querer trazer para cá o que não vai ter nunca. Você vai ter descanso. Só que você se esquece, a pessoa, como ele se esqueceu, que vai ganhar todas as lutas que se enfrentar. Aleluia. Ele poderia colocar no coração dele: olha, se eu enfrentei tudo, se depois de ter passado 3 anos nessa situação, enfrentado um Estado, enfrentado um rei, enfrentado um exército, enfrentado um Deus, uma divindade, enfrentado um macumbeiro, enfrentado idólatra, enfrentado a fome, enfrentado a morte, enfrentado a escassez, ter ficado confrontando o tempo todo o sobrenatural, eu não vou deixar isso me abater, eu vou passar por cima de Jezabel, porque se eu venci uma coisa maior, eu vou vencer essa coisa menor. Só que infelizmente se alojou nele o sentimento que se aloja em muitas pessoas que dentro da igreja. Eu fui um exemplo disso. Começa a achar que o dever dela já está cumprido. Aí entra aquele sentimento autodestrutivo. Se uma pessoa for falar com ela: olha, sai daí. Olha, eu fui muito zeloso, eu sou a coluna da minha casa, que sou eu que oro, meu marido uma peste, minha esposa piorou, meu filho então Deus me livre, olha, só eu, é muita carga, meu Deus do céu, eu não aguento, é o trabalho, é minha patroa, meu patrão, meu Deus do céu, não estou tendo paz, eu não tenho sossego. Terrível, Jesus, faz alguma coisa agora! Aí Deus, ele passa a ser o teu gênio da lâmpada, o teu servo.
E, infelizmente, as pessoas não se dão conta de que aqui é guerra. Verdade, aleluia. Meu Deus. Só vai ter descanso, vai ter vitória sempre, mas é guerra. A pior coisa que um crente faz é ele vencer e nunca mais querer ter guerra. Na vida da minha mãe foi terrível. Meu irmão Marquinhos ficou doente. E vamos lá, não era filho de sangue dela. Meu pai deve ter sofrido muito mais. Quando minha mãe saiu do hospital, falou: nunca mais na minha vida eu quero botar a cara no hospital. Aí 2 meses depois, aproximadamente, né? Um ano depois, o filho dela, Lucas, fica doente e quase até pior. E depois a minha tia Vanderlé fica com leucemia lá na Itália. E eu, uma vez, porque minha igreja fechou, eu falei: minha mãe, que isso? Miguel falou: que orar o quê? Que orar o quê? Acabou. Nunca mais vou pregar. Meu Deus. E tem pessoa que pior, faz igual Demas. Acha que dentro com Deus está ruim, vai para o mundo achar que está melhor. Ainda chegou para Paulo e falou: quer saber de uma coisa? Roma é bonito demais. Esse negócio de cair para lá e para cá não é comigo, não. Eu estou pulando fora, é terrível mesmo. Eu fui eu todo animado, né? Vendo aquela pobreza. Eu vim com assentamento sem terra, eu vi na televisão, bati em foto igual turista aqui, sem terra aqui, meu Deus, aqui. Agora, se Deus falar para você, fica aí. Eu sou um homem urbano. E meu computador, e meu notebook. Então Elias não queria mais isso, ele queria descansar, ele queria tirar férias, ele queria voltar para a casa dele. Irmãos, eu vou falar para resumir. Você pode orar pelo teu filho 10 anos, ele se converteu, se tornou uma maravilha. Aí teu marido vai filho. Aí você se desestabilizou porque você achou que... Você orou pelo emprego para o teu marido arrumou um emprego, aí você demitiu. Justa causa. Você queria casar, aí casou, encontrou um príncipe encantado, mas mal sabe que a sogra, o sogro, os irmãos, os cunhados são terríveis. E aí? E eu também, com a minha sogra nessa época, eu estava chutando o pau da barraca, dava sal, não quero mais, Senhor. Não adianta, irmãos. O problema de Elias foi esse. Simplesmente esqueceu de todos uns 7.000 pessoas que não tinha se prostrado a Baal. Se esqueceu dos 100 profetas que Obadias sustentou com pão e água dentro de uma cova. Ele podia trazer refrigério para a alma e para o coração desejoso daquelas pessoas que queriam uma reforma em Israel. E a omissão dele fez de Israel continuar sendo pagão. Se a gente desistir, a gente virar as costas para o problema, a gente apontar o dedo para a cara de Deus e falar: eu tenho feito tudo sozinho, eu tenho sido extremo, tenho sido zeloso. Aí depois, não, extremamente zeloso. Eu que faço tudo sozinho, eu não aguento mais. Você pode ter certeza de uma coisa: Deus vai virar para você e vai falar: então tudo bem, acabou. Porque Deus, uma coisa eu digo para você: se a palavra de Deus que é pregada na igreja não for suficiente para levantar a autoestima, tratamento espiritual de Deus, a palavra de ânimo não são o suficiente, irmãos, então acabou. Então você volte para onde você quiser, porque Deus não vai perder seu tempo não. Aleluia. Você vai querer ficar com Deus vencendo, lutando e vencendo e tendo descanso, lutando e tendo descanso, lutando e vencendo. Aleluia. Ou você vá para o mundo, que vai ser muito pior. Porque Cristo falou: aquele que quiser salvar a sua vida, o que ele está querendo dizer aqui, aquele que quiser acreditar que precisa ter uma vida, esse negócio de casar com uma mulher, não, eu vou para o mundo, esse negócio de ficar dentro da igreja, não, vai ter um carnaval, vai ter festa junina, vai ter coisa e tal, eu vou querer salvar a minha vida. Vai perder. Então, irmãos, passa a chuva ou passa a seca. Se você quiser permanecer com a vitória de Cristo, mesmo lutando ou não, cabe a você decidir. Se você vai querer ser corajoso como Elias, essa coragem dele se perpetuou durante séculos, esse lado corajoso dele. Tanto é que João Batista era também destemido e falaram: você é Elias. Jesus também era tão destemido que os profetas falaram, todos falaram
falam que você é Elias, é muita coragem. Só que infelizmente, irmãos, o pior do crente, o pior dessa teologia triunfalista que a gente tem hoje em dia, ela coloca na cabeça das pessoas que ela vai ter férias. E não vai ter férias permanentes. Vai vir luta. Mas aí cabe a você querer lutar ou querer ser derrotado por sua culpa. Aleluia. Perde essa oportunidade. Glória a Deus.